Ministro Eduardo, Vossa Excelência. Senador Moca, me permite dialogar com Vossa Excelência. Vossa Excelência faz toda uma apreciação, e nesse contexto dessa apreciação coloca o fato que está em julgamento. Eu vou começar de trás para diante. Vou falar primeiro do fato do julgamento e depois da apreciação de Vossa Excelência. Vossa Excelência diz que foi convencido pelo membro do Ministério Público de Contas que ele nunca tinha visto uma situação dessa natureza. Vejam o que ele diz. Ele nunca viu uma situação dessa natureza pelo prazo tão curto e pelos valores envolvidos. Mas ele já tinha visto essa situação em valores menores. O que eu quero ponderar a Vossa Excelência é que um ilícito ele não muda pela dimensão do valor que está envolvido. Ou é ilícito ou não é ilícito. Se ele é ilícito com 10 milhões, ele vai ser ilícito com 500 mil reais. E aqui nós estamos fazendo uma análise jurídica. Claro, o senhor vai dizer, não, economicamente foi mais danoso. Vamos discutir economia e política. Mas do ponto de vista jurídico, a quantidade de dinheiro envolvido não muda os fatos. Ou houve ilícito ou não. Não houve ilícito? Bem, então vamos fazer a discussão política. E é esse contexto que Vossa Excelência situa e que, na verdade, não pode se valer de pretextos para tentar fazer um impeachment quando os fatos não ajudam. Claro. O que está se discutindo, se me permite, senador? Não, ministro, só me diz uma coisa. Eu não sou homem de... Eu não preciso de... Não, eu sei disso. Vossa Excelência me conhece bem. Eu preciso estou dizendo que eu sou convencido e da mesma forma que foi convencido, talvez, mas não sou homem de precisar de pretexto para expor a minha Vossa Excelência, eu não tenho a menor dúvida que é um homem de palavra e firme e foi absolutamente transparente na sua fala. E eu cumprimento. O que eu estou dizendo é que os denunciantes utilizaram pretextos para embutir nisso uma crítica à política econômica. No fundo, o que está se fazendo é criminalizando uma política econômica. E aí vamos discutir. Mas nos marcos de uma sociedade como a nossa, senador, não se pode fazer isso no presidencialismo. No parlamentarismo, destitui o governo. A política está errada, a política está incorreta, falou na eleição e não fez. No parlamentarismo dá para fazer isso. No presidencialismo não dá. Eu tenho que ter um crime praticado. Então eu não posso, como fizeram os denunciantes, me permite, a partir de uma crítica política econômica, que passa uma visão de Estado diferente daquela que o governo tem, claro, tentar criminalizar algo que crime não é. Eu tenho que discutir legitimamente se o governo errou, acertou, se foi correto em fazer aquilo ou se deveria ter parado programas. Vamos discutir essa situação. Eu acho que é legítimo, mas não tentando travestir essa discussão de um crime que não existe. Claro, é isso que eu quero ponderar. Ou seja, a própria colocação do nobre membro do Ministério Público de Contas, mostrando seu espanto em relação ao volume, é uma crítica econômica, não jurídica. Não é, repito, a intensidade de uma situação que modifica a sua tipificação. A tipificação, ou ela é. Eu até costumo brincar, eu mato uma pessoa com uma facada ou mato a pessoa com 50. É homicídio? É nos dois casos. Talvez eu possa ter um agravante no caso, eu possa ter uma situação, mas ou é delito ou não é delito. Claro? E nesse caso específico, eu vou lhe ponderar isso. A afirmação que nós fazíamos e que os juristas defendem, há outros juristas que falam que não, é que isso não é uma operação de crédito. Ele é um contrato de prestação de serviço e é. O governo federal não toma dinheiro do Banco do Brasil nesse caso. Ele contrata uma prestação de serviço, como faz em outros programas. E aí a crise econômica trouxe atrasos menores do que o que você falou. O ministro Nelson pode falar a seguir, claro. Mas efetivamente houve atraso numa prestação de serviço. Isso não é emprestar. Se não é emprestar, não é proibido pela lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal não proíbe atraso de pagamento, ela proíbe empréstimo, proíbe tomar dinheiro. Então, se me permite, Vossa Excelência, eu diria o seguinte: a transparência de Vossa Excelência ajuda a mim a dizer exatamente o que eu penso nesse contexto. Ou seja, há uma crítica política muito forte em relação ao que foi feito pelo governo, uma crítica que deve ser debatida, que pode ser debatida, o governo tem que mostrar suas razões, mas não no âmbito de um processo de impeachment. Ou seja, que não se travista um conjunto da obra, como disse a senadora Fátima, em fatos que efetivamente não comprovam o impeachment para tentar uma destituição de um presidente sem nenhuma base constitucional. Mas o ministro Nelson... Não, eu queria aproveitar a colocação do senador Moca até para esclarecer alguns pontos. Primeiro, como já colocou o ministro Cardoso,
considerar uma operação irregular ou não depende do valor dessa operação. Se ela é irregular, ela é irregular com R$1 ou com R$1 milhão. Então, eu queria aproveitar agora, no ponto de vista econômico, explicar por que esses valores cresceram. Nas palavras que o senhor colocou, que o que trouxe espanto ao representante do Ministério Público foi o aumento, porque havia acúmulo de valores a equalizar ou a pagar a bancos públicos em programas de Deixou-se de pagar, por exemplo, o Banco do Brasil por 14 meses. Havia programas de equalização, programas de subvenção existem há muito tempo, existem antes da LRF. Bom, esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro fato. Havia, pela declaração que o senhor mencionou do próprio procurador, havia valores a pagar, até porque isso não ocorre em tempo imediato. Primeiro, o banco tem um programa, ele tem que apresentar ao Tesouro Nacional, o Tesouro Nacional tem que fazer um batimento para saber se aquela operação de crédito foi realmente para quem tem direito a receber aquela subvenção. Por isso é normalmente apurado em base semestral e pago no semestre seguinte. Então, esses valores se acumulam, são registrados, são públicos nos balanços dos bancos. Não há de falar de falta de transparência, há de falar de diferença de interpretação contábil. Se esse valor registrado no balanço dos bancos constitui ou não operação de crédito. E aí, senador, é como colocou o ministro Cardoso. Se constitui ou não operação de crédito, depende do tamanho do valor. Se ele é grande ou pequeno, não influencia se ele é operação de crédito. Mas aí é para colocar, por que ele sobe? O senhor mesmo colocou propriamente na sua fala. De 2009 em diante, o governo fez vários programas para combater a crise. Antes de 2009 não tinha o programa Minha Casa Minha Vida. Então isso aumentou os valores a serem pagos ao FGTS. O Plano Safra, a ministra Cátia Abreu está aqui, o Plano Safra subiu enormemente durante o governo Lula, principalmente durante o governo Dilma. Isso aumentou os valores a serem equalizados. Para combater a crise, o governo também adotou o Programa de Sustentação de Investimento, PSI, que aumentou também bastante os desembolsos do BNDES sujeitos à equalização. Por isso que o valor aumenta. Eu estou dando ao senhor uma explicação por que o valor aumenta. Eu falo isso com a consciência tranquila porque no ano passado nós acabamos com o PSI. Na proposta de reestruturação da política econômica, nós revisamos vários programas e o PSI já tinha cumprido a sua função e ele foi extinto. Nós revisamos vários programas de incentivos e diminuímos esses programas, preservando eles, mas adequando seu tamanho à disponibilidade orçamentária. Então o senhor está correto no sentido de que realmente o valor aumentou muito. Aumentou porque foram instrumentos utilizados para combater a crise. Mas o tamanho do valor não influencia se caracteriza ou não a operação de crédito. Bom, diante do aumento do valor e diante do tempo de que esse valor substancial ficou acumulado por um período longo de tempo, isso chamou a atenção das autoridades de controle, que então recomendaram que isso não mais ocorresse, que não mais se acumulasse um valor elevado por um período longo de tempo. Quando isso ocorre a partir de um processo iniciado pelo relator José Múcio em abril, que é finalizado em dezembro, e um outro processo paralelo pelo ministro Nardes, que é finalizado em outubro. E no final do ano, o governo vai e paga então os passivos apontados pelo TCU. O senhor mencionou 50 e poucos bilhões. 50 e poucos bilhões é o valor total. Foram pagos de passivos de ano anterior. Isso é uma apresentação pública do Tesouro Nacional que a gente fez no dia 28 de dezembro, que eu vou passar para Vossa Excelência. Foram pagos um total de 55 bilhões e 600 de passivos apontados pelo TCU, dos quais 12 bilhões e 100 foram para o Banco do Brasil. Esses eram passivos de exercícios anteriores, cumprindo então a determinação do TCU que não mais se acumulasse um valor elevado por um período substancial de tempo. E foram pagos também as obrigações decorrentes de 2015, no caso do Banco do Brasil, 6 bilhões. Então, no Banco do Brasil, em dezembro, se encerrou essa pendência com pagamento de 18 bilhões e 200. É por isso que eu frisei na minha fala que esse assunto da relação de eventuais atrasos de valores substanciais por um período longo de tempo foi questionado, respondido e resolvido dentro do exercício de 2015.